Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje quero falar com vocês a respeito da influência que as emoções causam na nossa fé. Nós somos seres que fomos criados com emoções e o próprio Deus nos fez assim. Somos imagem e semelhança de Deus. Só que essas emoções, elas influenciam todas as áreas da nossa vida. Infelizmente, esse tema não é muito falado nos dias de hoje, mas as emoções possuem um papel importante para a nossa fé. Se você é alguém que se emociona facilmente ou está em um ambiente onde é falado a respeito de algo que toca o seu coração e você é muito emocional, isso influencia também na sua fé. Não podemos confundir aqui emoção com emocionalismo. Emoção é algo que é dado por Deus para que possamos nos comunicar, sentir mais as coisas de forma profunda. Já emocionalismo é algo desenvolvido pelo homem para justamente se utilizar dessas emoções de forma inapropriada. Então, em um culto emocionalista, você vai ver, por exemplo, fundo musical e elementos que fazem com que o homem se sinta altamente movido por aquelas emoções e confunda essas emoções com a presença de Deus, confunda essas emoções com coisas que não são necessariamente espirituais. Então, devemos fazer essa diferença entre emoção e emocionalismo. Mas antes de darmos continuidade com esse vídeo, eu quero pedir que você curta, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e nos ajude a alcançar outras pessoas com o anúncio do Evangelho. Então, as emoções possuem um papel importantíssimo na nossa vida. Se você é alguém emotivo, seria estranho você ouvir a palavra de Deus, seria estranho você ouvir e desfrutar da presença de Deus e não sentir nada. Então eu sei que, infelizmente, hoje, os dois extremos. Tem aqueles cultos onde você vai, em que a pregação é feita para lhe emocionar, onde há fundo musical, onde há jargões, onde há alteração de vozes, para que você possa ser movido não pela pregação, não pela palavra de Deus, mas mais pela técnica vocal do pregador. E há também locais onde, infelizmente, a pregação parece uma aula maçante, parece uma palestra ou algo do tipo, que não causa nenhum interesse, não emociona, não toca o coração daquele que está ouvindo. A pregação da palavra de Deus deve ser algo que adentra profundamente no nosso coração e mexe com o nosso espírito. E isso causa em nós alguma emoção. Então, há esses dois extremos. Mas devemos pensar como a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira hoje, tem agido pensando nessas emoções. Seria justamente aquela questão do emocionalismo. E como ela tem influenciado muitas pessoas. Então imagine que você é alguém que está debilitado mentalmente, que está debilitado espiritualmente, e chega em uma igreja onde as emoções são um tema central da pregação. Então você vai escutar praticamente uma pregação de autoajuda, e nessa pregação você vai se sentir bem, você vai se sentir emocionalmente tocado com aquilo, você vai se derramar em lágrimas, você vai extravasar, e isso não necessariamente é uma experiência de fé. E eu conheço muitas pessoas que participaram de momentos assim, que inclusive disseram que a sua conversão se deu diante de um momento como esse, mas infelizmente não a sua vida espiritual, a sua vida como ser humano, até mesmo a sociedade, não dá frutos de uma verdadeira conversão. Então, é muito difícil nós, com base apenas nas emoções, sabermos se somos salvos ou não. E há algumas pessoas também que não são muito emotivas, que têm muita dificuldade em expressar suas emoções, e infelizmente também são muito rechaçadas no meio evangélico, porque as pessoas acham que elas são frias espiritualmente, simplesmente porque não demonstram essas emoções com tanta intensidade. Mas às vezes estão apenas prestando atenção na palavra de Deus, retendo a palavra de Deus, essa palavra toca o seu coração, mas como ela não é tão expressiva emocionalmente, ela não se sente, não necessariamente ela precisa estar extravasando. Então devemos ser centrados na palavra de Deus, devemos ser centrados no culto a Deus, lembrando que o culto é um local onde se deve dar reverência ao Senhor. O culto é um momento apropriado para nós refletirmos a respeito da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o culto ele deve ser racional, devemos prestar um culto racional diante de Deus, então devemos pensar naquilo que nós estamos fazendo.
mas não devemos abandonar as emoções. Então, se você está passando por grandes problemas, por momentos difíceis na sua vida, não se preocupe, você pode chegar diante de Deus e se derramar em prantos diante do Senhor, clamar a Deus que resolva o seu problema, a sua situação. Se você está feliz, não há nenhum problema em expressar a sua felicidade, a sua alegria diante do Senhor, com ordem e reverência. Então, as emoções possuem um papel importante para a nossa fé. Nós sentirmos a presença de Deus, nós contemplarmos a glória de Deus através da pregação da sua palavra, através também de louvores que são cantados a Deus, isso é muito importante. Mas não devemos achar que apenas as emoções movem a nossa fé. Que se você for para um culto e não sentir aquele arrepio na espinha, ou não se derramar em lágrimas ao ponto de extravasar ou de chamar a atenção das outras pessoas, não ache que um culto onde você não sente isso, ele é menos espiritual do que um culto onde você sente todas essas emoções. O culto não é algo de Deus para nós, não é algo que é feito para satisfazer as nossas necessidades. O culto é algo oferecido de nós a Deus. É algo que nós fazemos diante de Deus, reconhecendo a sua glória, a sua graça e a sua soberania. Então, se nós somos edificados no culto, se esse culto ele toca o nosso coração e deve tocar, é claro que nós expressamos isso. Mas vai chegar um momento na sua vida espiritual, vai chegar um momento onde a sua fé pode estar sendo abalada e talvez você não sinta essas emoções. Talvez você não se sinta comovido com todas essas coisas. Mas isso não deve fazer com que você pare de perseverar na fé. Porque quando faltam as emoções, nós devemos persistir, sabendo que, embora nós vejamos um Deus que esteja calado naquele momento, mas Ele está cuidando de nós e zelando pela nossa vida espiritual. A palavra de Deus nos diz que das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém nos arrebatará, porque foi o próprio Pai que nos colocou lá. Então, devemos confiar nessa graça, devemos confiar na glória de Deus e não ser movidos apenas pelas emoções. As emoções têm um papel essencial na nossa fé e na nossa vida espiritual, mas elas não são toda a vida espiritual. Então, que Deus te abençoe, que você possa prestar um culto a Deus racional, um culto que faça com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Um forte abraço.